desta noite é Política, Olhares da Teologia Bíblica. A política, na definição do dicionário Wise, é a arte ou ciência de governar. Portanto, é a arte e ciência de pessoas governarem. E justamente este é o tema de Paulo em Romanos capítulo 13, versos 1 a 7. E inclui não só a responsabilidade dos governantes, mas também as nossas responsabilidades como cristãos e cidadãos para com os que governam. Os nossos governantes, os governantes desta terra de Santa Cruz, não deixam de nos surpreender e chocar. Fomos dormir ontem impactados pelas notícias de que o presidente Temer está envolvido diretamente em tentativas de obstruir a justiça pelo pagamento de propinas. As nuvens tempestuosas e tempestades, tormentas passadas, ainda nem se desfizeram, e um novo furacão, com força destruidora brutal, se avoluma no horizonte de nossa pátria, tão sofrida e tão espoliada. Em Romanos 13, Paulo fala da origem da autoridade, mas fala em termos absolutos. Ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo não entra em exceções e em discussões sobre formas de governo e como as autoridades são instituídas. Simplesmente afirma que toda autoridade emana de Deus. Não abre a discussão sobre a possibilidade de haver autoridades ilegítimas que usurparam o lugar das verdadeiras autoridades. Hoje aqui no Brasil se fala entre nós de um golpe que destituiu uma presidenta legitimamente eleita e que foi substituída por um governo ilegítimo instituído por um golpe parlamentar. E agora se está já cogitando numa nova troca de presidente por meio de eleições indiretas. Bem, no ano de 1964, que foi o ano da Revolução Militar, eu viajei pelo Brasil, de Curitiba até Belém do Pará, com um grupo de jovens americanos, cantores, músicos da Mocidade para Cristo. Nós nos denominávamos os jovens embaixadores, evangelizando em igrejas, escolas, teatros. O ponto alto desta turnê foi a apresentação realizada em Brasília, no auditório particular do Palácio Alvorada. E estava ali presente o primeiro presidente do governo militar, o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Depois da apresentação, o presidente subiu ao palco e cumprimentou a todos os jovens, a toda a equipe. Então, o líder da equipe, missionário, aqui no Brasil, Paulo Overholt, perguntou para o presidente se poderíamos orar por ele. Ele disse que sim. E então, de supetão, sem preparo prévio, Paulo pediu que eu orasse pelo presidente. Já pode imaginar essa situação? Como é que se faz uma oração pelo presidente, na presença do presidente? Bem, de qualquer forma, eu sobrevivi à oração. O presidente Castelo Branco morreu num acidente de avião em 1967. Eu espero que a minha oração não tenha nada a ver com isso. Ô, pastor, vai interceder mais para esse Brasil. Agora, a pergunta que eu faço é esta. O governo militar, a ditadura militar, que durou de 1964 até 1985, este governo militar foi um governo instituído por Deus. Entretanto, apesar das perguntas que temos e das possíveis exceções da norma, o princípio de que toda autoridade é instituída por Deus permanece.
Jesus falou diante da autoridade despótica de Pilatos e afirmou: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima ou do alto não te fosse dada. Mesmo a autoridade de um Pilatos provinha de Deus. O apóstolo Paulo também, no nosso texto, aborda as responsabilidades dos governantes. Em primeiro lugar, é responsabilidade das autoridades reconhecer que são servas da autoridade suprema, Deus, e que a Ele terão que prestar contas de seu ministério. Nesse texto, 2 vezes, ele afirma que as autoridades são ministros de Deus, usando a palavra diácono. A palavra diácono indica que as autoridades são servas de Deus e estão a serviço de Deus. John Stott afirma: quem presta serviços ao Estado como legislador, funcionário público, magistrado, policial, assistente social, cobrador de impostos, é tão ministro de Deus quanto aqueles que servem a igreja como pastores, mestres, evangelistas ou administradores. E como servos e servas de Deus, a Ele terão que prestar contas de seu ministério. De certa feita, anos atrás, estava traduzindo a Richard Wurmbrand, fundador da missão A Voz dos Mártires e autor do livro Torturados por Amor a Cristo. E aqui em Curitiba nós tivemos um encontro com o então governador José Richa, pai do atual governador Beto Richa. E lá pelo fim do encontro, Richard Wurmbrand falou: senhor governador, a Bíblia diz que nós não devemos roubar. Aí eu engoli em seco. Por isso não queremos mais roubar o seu tempo. Então ele contou a experiência de um compositor, eu creio que era Verdi, que quando era aplaudido depois de suas apresentações, olhava para cima, lá para o balcão superior no teatro, onde estava sentado o seu mestre, e observava se ele o aplaudia também. Ele sabia, disse Wurmbrand, que o povo não entendia muito de música e o valor do aplauso do povo era relativo. Mas se o mestre o aplaudia, ele sabia que fez um bom trabalho. Da mesma forma, continuou, o senhor governador é aplaudido e criticado pelas pessoas, mas elas não sabem realmente o que o seu cargo implica. Erga os olhos, governador, para o balcão superior. Olhe para Deus. Se o senhor sentir que Deus o está aplaudindo, então o senhor fez um bom trabalho. Em segundo lugar, a autoridade deve promover o bem. Na visão de Paulo, a autoridade compete promover o bem no meio da sociedade. A palavra diz que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, verso 4. A ele cabe promover o bem no meio do povo. Promover o bem pela distribuição justa da renda, de uma carga tributária justa. Promover o bem por preservar o meio ambiente para futuras gerações, por possibilitar aos cidadãos o acesso à saúde, à educação, ao trabalho, entre muitas outras atribuições. Agora, o Estado brasileiro é rápido e inflexível na cobrança dos tributos, mas é extremamente lerdo na prática do bem para os seus cidadãos. Cobra impostos à sociedade a catadupas e devolve os benefícios a conta-gotas. A crise que vivenciamos na saúde pública, na educação, mostra a falência do nosso Estado em promover o bem para os seus cidadãos. Tantos de nossos governantes, em todas as instâncias dos governos, tanto municipal, estadual como federal, seja no legislativo, no judiciário, no executivo, não têm em vista o bem do povo, mas os bens do povo para o seu proveito próprio. Alguns anos atrás havia na Assembleia Legislativa do Paraná um grupo parlamentar de estudos bíblicos. Era liderado por um conhecido deputado evangélico da época. Na ocasião eu fui convidado para ser o assessor teológico deste grupo. Lembro-me de como, de certa feita, estudamos a figura de Neemias, que renunciou a proveitos pessoais para o bem do povo, e esse estudo foi muito bem acolhido. Pois bem,
Um dia esse deputado me frustrou profundamente. Ele entrou com um projeto para tirar recursos da Secretaria da Educação para aumentar o caixa de aposentadoria dos deputados. Eu vi na TV como alguém que eu entrevistava, ele disse que o projeto era legal. Outro deputado entrevistado disse, o projeto é legal, mas é imoral. O projeto imoral foi de autoria de um deputado evangélico. Terceiro lugar, é a responsabilidade da autoridade reprimir o mal no seio da sociedade. E Paulo usa nesse sentido 3 palavras: temor, castigo e espada. Cabe à autoridade, por meio do temor do castigo, reprimir a criminalidade, a violência, a corrupção, as injustiças. A certeza da punição é um dique contra a criminalidade, mas a impunidade tira o temor e faz com que os delitos se avolumem e transmite a mensagem de que o crime compensa. A desgraça avulta quando a autoridade, em vez de ser um dique contra o crime, se torna protagonista da corrupção. Há um livro de 1971, que na época foi um best-seller das esquerdas, As Veias Abertas da América Latina. Ele descreve e condena a exploração capitalista praticada na América Latina. Hoje podemos falar das veias abertas do Brasil. Só que o punhal que abriu as veias, pelas quais escorre o sangue do povo brasileiro, foi empunhado por políticos e empresários. Os vampiros que sugam esse sangue, sem temor, sem pudor, sem complacência, estão nas nossas casas legislativas e executivas. Há, porém, em nosso horizonte alguns lampejos de esperança diante dessa situação trágica, calamitosa e infausta, como a investida da Operação Lava Jato contra estas quadrilhas de colarinho branco. Concluindo, a responsabilidade do cristão para com as autoridades também é mencionado por Paulo no texto. E entre essas responsabilidades, diz Paulo, o primeiro dever é o dever da sujeição. Mas ao falar da sujeição às autoridades, Paulo fala de situações ideais. Ele fala da regra e não aborda possíveis exceções. Não trata, por exemplo, de perguntas sobre qual deve ser a atitude do cristão cidadão quando a autoridade deixa de ser um ministro de Deus e passa a ser um ministro de Satanás. Quando a autoridade se transforma na besta de Apocalipse 13. Quando a autoridade, em vez de impor o temor aos que praticam o mal, ela mesma é agente do mal. E se um governo que deve exercer sua autoridade em nome de Deus para o bem dos cidadãos, se transforma num governo que se opõe a Deus, e se torna despótico, explorador, espoliador, defraudador, saqueador do povo, qual deve ser a atitude dos cristãos e dos cidadãos? Em situações assim, ou afins, qual deve ser a nossa atitude? Diante disso, perguntamos se foi correta a atitude de um Dietrich Bonhoeffer, que aderiu a um plano para matar Hitler e foi executado por enforcamento em 9 de abril de 1945. Bonhoeffer é um herói, um mártir, ou alguém que ignorou o preceito bíblico de submissão às autoridades e resistiu à ordenação de Deus? Perguntamos se foi correta a atitude do padre Camilo Torres, que entrou no Exército de Libertação Nacional na Colômbia para participar da luta armada e morreu no primeiro confronto que ele teve com as forças de segurança em 1966. Perguntamos se há circunstâncias em que o cristão cidadão pode, por sua fidelidade maior à vontade soberana de Deus, se opor aos governantes e ser desobediente. É aceitável em situações extremas atitudes de resistência, até de revolta, como temos, por exemplo, na história norte-americana. Em 1773, comerciantes disfarçados de índios destruíram em Boston 300 caixas de chá numa revolta contra a odiada Lei do Chá. Este movimento foi o estupim que deu início à Guerra da Independência, que libertou os Estados Unidos da coroa britânica. Bem, com estas perguntas em mente e sobre a mesa, concluo o que tinha a dizer. Passo a palavra para o professor Roberto, que justamente vai abordar um pouco essa temática.